Em Mateus capítulo de número 25, versículo de número 1 até o versículo de número 13, a Bíblia Sagrada nos fala sobre a parábola das 10 virgens. E o que me maravilha, o que me fascina, amém? O que me deixa admirado pela palavra do Senhor é que neste texto bíblico nós vamos encontrar toda a história da igreja do Senhor, amém? A igreja que foi comprada, lavada e redimida no sangue de Jesus Cristo. Durante mais de 2000 anos está registrado neste texto bíblico os 3 períodos da igreja do Senhor aqui na terra dos viventes. Aleluia! E a palavra de Deus nos diz assim, em Mateus capítulo 25, versículo de número 1 até o versículo de número 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saí ao seu encontro. E tardando o esposo, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas saído para comprar o azeite, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Tome assento, adorando e glorificando o nome do Senhor. Amados em Cristo Jesus, ediletos amigos ouvintes da palavra de Deus, neste texto bíblico, neste relato do Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo de número 25, versículo 1 ao versículo 13, nós encontramos os 3 períodos da igreja do Senhor aqui na terra, desde o Pentecoste, quando ela foi inaugurada no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, até hoje. A igreja atual, a igreja odierna, a igreja do século 21, a igreja deste 3º milênio. E o primeiro período que nós encontramos neste relato bíblico é a época dos apóstolos e os tempos pós-apostólicos. Aleluia! Que vai desde o Pentecoste até o 3º século depois de Cristo. Eu disse que este primeiro período ele vai desde a
até o 3º século depois de Cristo. Deixa eu falar para você rapidamente. Este foi o tempo do primeiro amor. Aleluia. Este foi o tempo do primeiro amor, caracterizado por uma espera diária e viva pela volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o Senhor foi assunto aos céus, se despediu dos seus discípulos, Ele deu as ordenanças, aleluia, para a ceia e para a evangelização mundial, para os seus discípulos. Bendito seja o nome do Senhor. Ele fez uma promessa que Ele voltaria para arrebatá-los, para buscar a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. E já os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os discípulos, a igreja primitiva vivia com este desejo em seu coração. Aleluia. É por essa razão que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 25, versículo de número 1: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Elas tomaram as suas lâmpadas e saíram para se encontrar com o noivo. Nós diz a palavra de Deus. Ei, irmãos em Cristo e amigos ouvintes da palavra do Senhor, na época dos apóstolos e nos primórdios da igreja, a palavra era tão viva e tão eficaz entre os crentes que eles esperavam diariamente, diuturnamente, constantemente e intensamente pela volta do Senhor para arrebatar a sua igreja. E o costume da época entre os irmãos, eles se cumprimentavam com esta saudação: Maranata, 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 que quer dizer: ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, o Senhor vem. Aleluia. E havia naquele tempo, irmãos, um movimento evangelístico orientado pelo Senhor, indo em sua direção como que tochas acesas e brilhantes. Aleluia. Em quase todas as suas cartas, eu disse que em quase todas as suas cartas os apóstolos escreviam sobre a esperança viva da volta do Senhor, apresentando-as às igrejas como sendo possível Ele voltar a qualquer momento. E hoje, nos dias atuais, nos dias odiernos que nós estamos vivendo, quantos são aqueles que já não pensam mais na volta de Jesus, vivem como se fosse viver para sempre aqui nesta terra. Mas nesta noite eu vim dizer para você que nós, como a igreja do Senhor, que fomos comprados pelo sangue precioso, poderoso e eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos apenas peregrinos e forasteiros. Nós estamos apenas de passagem aqui neste mundo, irmãos, irmãs, amigos ouvintes da palavra de Deus. Eu repito mais uma vez: nós estamos apenas de passagem aqui neste mundo. Aleluia. Os quase 270 capítulos do Novo Testamento mencionam, anunciam, proclamam aproximadamente 300 vezes a volta de Jesus. E um certo comentador bíblico, ele disse com muita propriedade, ele disse o seguinte: nós só alcançaremos o nível espiritual e a vida santificada que o Novo Testamento ensina quando a espera pelo Senhor receber tanto espaço nos nossos corações como o tinha a igreja dos tempos apostólicos.
Parece que alguém ouviu e não entendeu. E eu preciso repetir esta palavra. Um certo comentador bíblico disse com muita propriedade, com muita certeza, com muito afinco, da seguinte maneira: eu, você, nós como igreja do Senhor, a igreja atual, a igreja odierna, só alcançará o nível espiritual e a vida santificada que o Novo Testamento ensina quando a esperança pelo Senhor para arrebatar a sua igreja tiver o mesmo espaço nos nossos corações que tinha a igreja primitiva. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A mesma esperança, a mesma espera, o mesmo desejo pela volta do Senhor que tinha a igreja dos tempos apostólicos. Eles anelavam, eles desejavam, até porque eles viviam debaixo de lutas, dificuldades, perseguições, amados. Eu conheço crentes, eu conheço pessoas que, quando estão debaixo de dificuldade, de tribulação, de luta, eles ficam orando e dizendo: vem logo, Senhor, arrebatar a tua igreja, vem logo, porque eu não quero mais ficar aqui neste mundo de tribulação, de dificuldade, de lutas. Mas quando passa a luta, quando passa a dificuldade, quando vem a bonança, eles esquecem que o Senhor está para voltar e eles ficam desejosos de permanecer aqui neste mundo. Aleluia. O doutor Kefton, ele disse assim: o maravilhoso poder da igreja primitiva, o maravilhoso poder da igreja primitiva residia unicamente, exclusivamente em sua esperança viva pela volta do Senhor para arrebatar a sua igreja. Aleluia. Queridos, sabe o que me admira? Sabe o que é que me chama a atenção? É que hoje é uma dificuldade para os crentes congregar, hoje é uma dificuldade para vir para a casa do Senhor, hoje é uma dificuldade até para o obreiro exercer a sua função na casa do Senhor. Ele coloca 1001 obstáculos. Os diáconos, até para dar uma água para o pastor, é a maior dificuldade. Os evangelistas, para evangelizar, é a maior dificuldade. Os missionários, para fazer missões, é a maior dificuldade. E coloca pretexto, e coloca obstáculo, porque isso, porque aquilo outro, e assim eles vão dando desculpa esfarrapada diante do Senhor. Mas você sabe o que é que me admira? Você sabe o que me chama muita atenção? É os crentes da igreja primitiva. Eles não mediam esforços, eles eram mortos, eles eram sacrificados, eles eram lançados às feras, eles eram queimados vivos, eles eram lançados nas arenas, eles eram perseguidos pelas montanhas, eles eram perseguidos pelas florestas e eram presos, eram levados diante dos imperadores romanos e perguntavam, davam uma ordem para eles dizendo: se você negar o nome de Jesus, nós vamos dar a tua liberdade, nós vamos te soltar, você será livre. Porém nega o nome de Jesus, e eles não negavam o nome de Jesus. Eu vou ser bem ousado nesta noite. Eu vou começar a orar, vou começar a pedir ao Senhor, que o Senhor mande uma perseguição sobre a igreja do Brasil. Eu quero ver quem é crente, eu quero ver quem é salvo. Crente de meia tigela, ele vai negar o nome de Jesus. Você já imaginou uma coisa dessa? Pensa comigo, meu irmão. Pensa comigo, minha irmã.
na dificuldade. Obreiro Gilson, obreiro José Migatti, é a maior dificuldade. Até para sair, para evangelizar, a gente coloca obstáculo. Para fazer a obra de Deus, coloca obstáculo até para congregar, meu irmão. Até para servir a Deus. Tem crentes que preferem ser instrumento do inimigo das nossas almas do que ser instrumento na mão de Deus. Porque ser instrumento na mão de Deus dá trabalho, requer tarefa, requer esforço. Tem que orar, tem que jejuar, tem que ler a palavra, tem que pagar preço. Agora, para ser instrumento na mão do diabo é fácil. É só exercer o fuxico, a inveja, o ciúme e a falsidade. É verdade, amém? É só exercer essas obras da carne aí, que a pessoa já é instrumento na mão do inimigo das nossas almas. Agora, para ser instrumento na mão de Deus, tem que pagar preço. Tem que congregar, tem que orar, ler a palavra, jejuar, tem que fazer a obra, tem que pagar preço para ser instrumento na mão de Deus e dar trabalho. Tem pessoas, eu conheço cantores e pregadores. Aleluia. Não oram, não exercem o ministério da oração. Querem pregar uma hora, mas não querem passar uma hora na presença do Senhor. Querem cantar, mas não querem pagar preço de oração, jejum e consagração. Sabe por quê, meus irmãos? Ei, olhe para mim, aprenda nesta noite. Não existe mensagem ofensiva. Quem inventou a mensagem ofensiva foi o filho do diabo junto com ele. Existe mensagem exortativa que nos ensina, que nos edifica e nos consola. Amém? Esses são os requisitos da Bíblia, da palavra de Deus, do sermão do obreiro, quando ele estuda, medita e quer entregar uma mensagem do coração de Deus. Aleluia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque oração, preste atenção nesta palavra, oração não dá ibope para ninguém. É só você e Deus ali. É só você e Deus ali. Joelho no chão, rosto no pó. Ninguém está vendo, mas o Pai que vê em secreto, Ele recompensa em secreto. Não dá ibope ficar orando dentro do quarto ou no templo, não dá ibope. E hoje o que as pessoas querem é ibope. Hoje o que as pessoas querem é aparecer. Querem tocar para multidões, querem cantar para multidões, querem pregar para multidões, mas não querem pagar preço em secreto. E para que Deus venha abençoar o meu e o teu ministério, tem que entrar na sala de audiência do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sabe o que aconteceu com a igreja primitiva? Por causa dessa espera, desse desejo de servir a Deus, de esperar o Senhor, a igreja primitiva experimentou o genuíno avivamento. A igreja primitiva, ela cresceu, ela se espalhou pelo mundo. Aleluia. Esse crescimento deu-se debaixo de muitas lutas, embates e perseguições, enfrentando as maiores adversidades, principalmente no período que vai do imperador romano Nero, 54 anos depois de Cristo, até Diocleciano, 305 anos depois de Cristo. 3 séculos de perseguição. Aleluia. Você suportaria, crente? Hein? Aqui a gente vê quem é crente e quem não é. Aleluia. Eu
assistir esses filmes da perseguição contra a igreja primitiva e aqueles crentes sendo devorados pelos leões. Eu digo, verdadeiramente estavam cheios do Espírito Santo de Deus, porque um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus, ele não é covarde, ele é valente, ele é corajoso, ele é audacioso para realizar coisas grandes e tremendas. Aleluia! Irmãos em Cristo Jesus, nesse período de 12 imperadores determinados para exterminar da terra o cristianismo, para acabar com a igreja do Senhor, mas não acabaram, sabe por quê? Porque em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus disse: edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Aleluia! Cristãos foram caçados como feras pelas florestas e pelas cavernas. Cristãos foram queimados vivos, foram lançados feras, mortos pelos métodos mais cruéis que você possa imaginar. Mas está aqui a igreja, está aqui a igreja hoje, neste século 21, neste terceiro milênio. A igreja onde ela permanece esperando pela volta do Senhor. Tem alguém aqui que está esperando pela volta do Senhor? Deixa eu ver, dá glória a Deus. Aleluia, aleluia. Então, queridos, esse foi o tempo do primeiro amor. A igreja permaneceu inabalável, ela se expandiu, consolidou-se como obra viva, como organismo vivo, forte e dominante no poder de Jesus Cristo. Desse modo que as 10 virgens foram ao encontro do Senhor com candeias acesas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. De fato, a época da igreja primitiva era fortemente caracterizada pela espera viva da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse nesta parábola da seguinte maneira: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram para encontrar-se com o noivo. Primeiro período. Eis, preste atenção, Deus tem uma palavra para mim, Deus tem uma palavra para você nesta noite. Aleluia. Termina este período aqui, igreja e amigos ouvintes da palavra de Deus. Termina o período do primeiro amor, que foi o primeiro período, e se inicia o segundo período. O segundo período é a perda do primeiro amor e o sono espiritual. Segundo período. Se você acompanhar a história da igreja nesses 2 milênios ou mais de 2 milênios, você vai ver que essa palavra aqui está se cumprindo cabalmente. Aleluia! Perda do primeiro amor e sono espiritual. Eis, rapidamente o primeiro amor se extinguiu, desapareceu. A sua palavra a palavra de Deus foi se extinguindo. Assim houve um bloqueio na espera pela volta do Senhor. E sabe o que aconteceu? A palavra de Deus diz que as 10 virgens adormeceram. Não foi apenas 5, não foi apenas as 5 virgens loucas que adormeceram, ou as 5 virgens prudentes, não. A Bíblia diz que todas 10 adormeceram. Aleluia. E assim, esse período é descrito em Mateus capítulo 25, versículo 5. A Bíblia diz: Jesus falou, e tardando o noivo foram todas tomadas de sono e adormeceram. Aleluia. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5, o Senhor Jesus Cristo ele teve que falar, ele teve que dizer da seguinte maneira:
da seguinte maneira: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aleluia. Quem não lembra aqui? Quem não lembra aqui do primeiro amor? Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, era diferente. Queria estar na igreja, queria estar louvando, queria estar orando, queria estar aprendendo a palavra, queria estar evangelizando, queria estar jejuando, queria estar enaltecendo o nome do Senhor. Todo mundo que eu encontrava queria falar de Jesus, porque eu queria que ele conhecesse a Jesus, ele tivesse a mesma alegria, a mesma felicidade que eu tinha no meu coração e que tenho até hoje, em nome de Jesus Cristo. Mas com o decorrer do tempo, com o passar dos anos, nós fomos esfriando na fé e fomos ficando como que adormecidos. Por isso que aconteceu, e tardando o noivo, todas foram tomadas de sono e adormeceram. Aleluia. E logo após a morte dos apóstolos, a esperança em relação à volta de Jesus começou a se extinguir, começou a sumir, começou a desaparecer nas igrejas. Certamente ainda havia muita atividade, certamente ainda havia muita tarefa, mas a espera ardente, o primeiro amor de uma noiva por seu noivo começou a diminuir até a adormecer. Segundo período da igreja do Senhor aqui na terra que eu estou falando, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Na história da igreja, as coisas aconteceram exatamente como está descrito aqui, de maneira figurada. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus tardou em vir, ele demorou para voltar. Aí sabe o que aconteceu? A igreja, o cristianismo foi tomado de sono espiritual que fez adormecer todas as esperanças pela volta do Senhor. Os cristãos deixaram de vigiar. Por essa razão Jesus exortou a sua igreja assim: cingide esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Lucas capítulo 12, versículo 35. E no versículo 36, Jesus adverte assim: ó, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar das festas de casamento, para que quando ele vier e bater a porta, logo lhe abram. Aleluia. Marcos capítulo 13, versículo 35 e 36. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, o Senhor, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se ao amanhecer, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. Acorda, irmão, acorda, igreja, desperta, povo de Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor virá inesperadamente. Quando menos se espera, ele voltará. E com o desaparecimento da espera pela volta de Jesus, foi minguando também o conhecimento sobre o assunto. Ei, você, se nós não falarmos acerca de um assunto, nós vamos esquecer. É por essa razão que sempre a gente tem que estar dando um lembrete sobre a santificação, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre o Espírito Santo, sobre Deus, o Pai, sobre Jesus Cristo, sobre a Trindade Santa. Nós temos sempre que estar dando um lembrete sobre a volta gloriosa, que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não vai cair no esquecimento. Nós não vamos mais nos lembrar. Quando você tem um remédio para tomar em um determinado horário, você marca
você tem que colocar um lembrete para você não esquecer. Por nesta noite eu vim dar um lembrete para você não esquecer, para assundeio na nossa, que Jesus está voltando, e o Senhor ele virá, e inesperadamente, quando menos se espera, ele voltará para arrebatar a sua igreja. E neste tempo de dormência espiritual, aleluia, neste tempo de dormência espiritual, é assustador observar que aproximadamente a partir do ano 300 depois de Cristo, não se ouviu mais menções, pregações, literaturas acerca da volta de Jesus naquela época. Praticamente nenhum hino, nenhum comentário bíblico. Depois do ano 300 até o século XVIII fala sobre a volta de Jesus